entre o milagre e o plural, sobre as origens da filosofia narrativas, sobre origens exercem forte fascínio, pois prometem um início claro para aquilo que valorizamos. Com a filosofia, não é diferente. Durante muito tempo, consolidou-se a ideia de um nascimento situado num lugar e num período determinados, como se um gesto inaugural tivesse sido monopolizado por um povo. Essa narrativa, embora útil como esquema didático, corre o risco de simplificar o que, por natureza, é complexo. Ao examinar com atenção, percebemos que o impulso de admirar, problematizar e buscar razões não pertence a uma única tradição. Ele atravessa diferentes experiências humanas que, em contato e troca, alimentaram modos diversos de refletir sobre o mundo e sobre nós mesmos. O que dá unidade a tantas variações não é uma geografia específica, mas um certo tipo de atitude intelectual. A passagem da explicação baseada apenas em autoridade, costume ou mito para a exigência de razões examináveis, discutíveis, publicamente defendidas, onde quer que essa passagem tenha ocorrido, mesmo que parcialmente, reconhece-se algo de filosófico. Isso não diminui a importância de contextos em que essa atitude ganhou sistematicidade. Linguagem técnica e instituições dedicou a ensiná-la. Apenas evita confundir um ápice local de desenvolvimento com a exclusividade de origem. A circulação de saberes é, historicamente, um fato. Povos viajam, comerciam, guerreiam, traduzem, adaptam, aprendem. Conceitos atravessam fronteiras, ganham novos sentidos, perdem outros, transformam-se. Ideias sobre número, ordem, justiça, verdade, conhecimento, alma, linguagem e cosmos vão e voltam, reescritas por circunstâncias políticas, religiosas e culturais. Reconhecer essa dinâmica não desmerece nenhuma tradição. Ao contrário, valoriza a capacidade humana de criar, transformar e integrar horizontes. Quando pensamos em origens, convém imaginar redes, não pontos isolados. Isso não impede que certas escolas e autores tenham exercido papel decisivo na depuração de métodos. A contribuição de contextos específicos para formalizar a argumentação, sistematizar conceitos, compor tratados e instaurar práticas de debate é evidente. Mas é preciso distinguir formalização e monopólio. O primeiro termo designa uma conquista histórica concreta, com efeitos duradouros no desenvolvimento do pensamento. O segundo termo é um exagero porque ignora a diversidade de experiências de problematização racional em outras matrizes culturais. O respeito à complexidade histórica recomenda a prudência com narrativas triunfalistas. Além da dimensão histórica, há uma dimensão antropológica do filosofar. O espanto diante do mundo, seja de ordem natural, moral ou existencial, é elemento constitutivo da condição humana. Diante da morte, do tempo, do destino, do sofrimento, da beleza, da injustiça, da ordem dos astros, da estabilidade das formas, as pessoas perguntam, e ao perguntar, elaboram respostas que variam do mito à ciência, passando pela reflexão conceitual. A filosofia emerge quando a pergunta busca não apenas sentido simbólico, mas também validade racional, uma exigência de universalidade, de justificabilidade, de não contradição. Essa exigência pode ser explicitada em diferentes linguagens e estilos. O núcleo é o compromisso com razões. A questão das origens, portanto, não deve ser desenhada como disputa de posse, e sim como investigação sobre condições de possibilidade. Quais elementos precisam estar presentes para que possamos falar em filosofar? Um ambiente minimamente estável para a conversação pública, uma linguagem relativamente abstrata, alguma liberdade para a crítica, instituições que preservem e transmitam textos, e um ethos que valorize razões acima de hierarquias fixas. Esses elementos aparecem, com variações, em diferentes civilizações. Quando convergem, abrem espaço para que perguntas fundamentais sejam cultivadas com método. O debate sobre as origens também ilumina uma questão pedagógica. O que ensinar quando ensinamos filosofia? Se restringirmos o ensino a uma sequência de autores canônicos, corremos o risco de apresentar a filosofia como coleção de grandes nomes, desconectada da experiência humana que a alimenta. Se, ao contrário, enfatizarmos apenas o espanto e a atitude, talvez negligenciemos os ganhos consolidados de rigor e técnica. O caminho equilibrado integra ambos os aspectos, mostra como um impulso universal
de indagar se materializa em tradições específicas, e como essas tradições podem dialogar entre si e com o presente, sem hierarquias a priorísticas. Nesse sentido, pensar a filosofia como pluriversal enriquece o repertório e combate estereótipos, ao reconhecer que diferentes comunidades elaboraram problemas e soluções originais. Ampliamos o campo das perguntas possíveis e diversificamos as estratégias de resposta. Essa abertura não relativiza a noção de verdade, ela apenas amplia a conversa e convida a avaliar argumentos que talvez a narrativa única tivesse deixado de fora. O ganho didático e cultural é evidente. Estudantes se veem mais representados, e todos se beneficiam de um campo mais vasto de hipóteses, exemplos e modos de raciocínio. A prudência histórica não impede critérios. Não basta somar tradições sem discriminar a qualidade de argumentos, a clareza de conceitos e a força explicativa. O pluralismo filosófico responsável é seletivo. Acolhe contribuições que sustentem exame público, que sejam reconstruíveis e criticáveis. Essa seletividade não é eurocêntrica nem etnocêntrica, é racional. Ela reconhece o valor do diálogo intercultural e insiste que o vínculo que torna possível a conversa é a disposição para razões, não a reverência a identidades. O universal visado não é dado a priori, é tarefa reguladora que orienta a crítica recíproca. Concluir que a filosofia tem origens múltiplas não dissolve sua identidade, aprofunda menos o que nos interessa preservar é o coração do empreendimento. Transformar a perplexidade em indagação metódica, fazer da linguagem instrumento de clarificação, submeter crenças a testes de consistência, abrir-se à melhor razão. Onde quer que isso ocorra, a filosofia floresce. E, ao florescer, recorda-nos que a pergunta sobre a origem é menos um ponto final e mais um convite a continuar. Não para decidir quem inventou o filosofar, mas para compreender como e por que ele continua a renascer quando o humano se encontra com sua própria capacidade de admirar e pensar.